Olá, bom dia. Eu me chamo Lucas Carvalho. Vou falar um pouco aqui sobre a minha experiência e tratar acerca do relatório final do estágio supervisionado de observação, cujo título é Um olhar sobre a educação em tempos de pandemia. Bem, a gente sabe que esse relatório ele contempla várias coisas, né? Ele é um relatório que está aí abarcando desde a nossa observação, quanto às análises dos documentos, o projeto de intervenção, várias outras coisas que estão constituindo esse relatório, ou seja, ele é um arranhado digamos assim, de tópicos que se unem num todo, né, que é o próprio estágio supervisionado, fruto da observação. Bem, antes de iniciar aqui a discussão, é impertinente a gente destacar aqui a instituição na qual eu realizei o estágio, né, de observação, que foi a IMF Santo Antônio. Ela é localizada no distrito de Araquém, que fica no município de Coreaú. Bem, quem realizou o estágio foi eu, que vos falo, Lucas Lourenço Carvalho. O professor titular da turma era o professor João Neto, e a turma observada foi a turma de nono ano, as turmas A e B. Bem, antes da gente aqui destacar se debruçar por cada tópico, é preciso aqui ressaltar a estrutura desse relatório, né, que está estruturado a partir dos tópicos, cujo primeiro é a introdução, logo após vem a análise dos documentos, que é o PPP, o regime escolar da instituição, o estágio de docência, a concepção de professores de língua portuguesa e a relação professor-aluno, baseados nos artigos que foram estudados durante a disciplina, a formação de professores em letras português, o diálogo entre a teoria e a prática, também baseados nos artigos que foram discorridos em aula, o diário de um professor, as experiências do estágio de observação e a sala de aula, que reúne não só as discussões da disciplina, mas também a nossa própria experiência durante esse período de observação. E por último, as considerações finais. Dentro desses tópicos, principalmente também na parte de formação, a gente também traz o projeto de intervenção e de incentivo à leitura. Vamos aqui para a introdução, né? Na introdução a gente faz toda uma contextualização do ambiente, da instituição, de como ela é constituída, onde ela está localizada. É... Adiante dessas formalizações, né, que são da própria descrição da escola onde a gente realizou a observação, a gente trata aqui também nesse tópico de introdução sobre a importância do estágio, né? Qual a importância do estágio na formação docente dos licenciandos em letras. A gente percebe aqui, principalmente a partir das nossas leituras, que esse estágio ele pode ser um agente contribuidor na nossa formação de professor, principalmente quando a gente olha ele como objeto de estudo e reflexão, ou seja, uma oportunidade da gente refletir sobre a nossa ação docente, sobre como a gente quer que seja a nossa ação docente e sobre como a gente consegue se debruçar e analisar como é constituída a ação docente de professores que já estão no exercício do magistério. Ou seja, ao estagiar, o futuro professor ele passa a enxergar a educação com outro olhar, procurando entender a realidade da escola e o comportamento dos alunos, dos professores e dos profissionais que a compõem. Com isso, faz uma nova leitura do ambiente da escola, da sala, da comunidade, procurando meios de intervir positivamente. O que a gente percebe a partir dessa citação de Januário, que revela muito bem essa importância do estágio é que ao estagiar, ao ter essa experiência do estágio, a gente tem a oportunidade de enxergar vários empecilhos, as complexidades que estão inseridas no contexto escolar, e a partir disso vai nascendo um novo olhar de educação, um olhar mais crítico, um olhar mais sensível para esses empecilhos e essas chagas que compõem todo esse contexto, procurando entender não só a escola, mas o próprio comportamento dos alunos, sabendo que se são alunos diferentes, se são alunos pluralísticos, se são alunos que estão vindos de diversas realidades, a gente precisa emergir, precisa assinalar essa necessidade de compreender os vários contextos que estão inseridos dentro daquele espaço.
Ou seja, não se trata apenas de uma turma, não se trata apenas de números, não se trata apenas de alunos. Se trata de vários indivíduos que estão diante de uma formação, não apenas cidadão, mas uma formação educacional que percorre toda a sua vida e que não apenas aquele aluno que está dentro de sala precisa ser compreendido, mas o aluno que está bem fora dela precisa ser entendido. E a partir disso vai nascendo justamente essa nova visão de educação, é uma nova leitura que a gente faz da escola, da própria estrutura, de quem compõe a escola, de como as ações são desenvolvidas, de quem as desenvolvem, de quem está lá no centro da sala de aula, de como ela é constituída, da maneira como o professor conduz essa sala de aula, as aulas, a dinâmica que é promovida, e da própria comunidade, como a comunidade está intervindo nessa educação, como os pais estão atentos, a gente percebe que todas essas dimensões estão intrínsecas nesse contexto, estão correlacionadas, ou seja, todo esse processo educacional, toda essa oportunização de educação básica depende desses espectros. A partir disso, a gente entra também, já no segundo tópico, a partir da análise de documentos, né, que foi o projeto político-pedagógico e regime escolar. Bem, a partir da análise que eu realizei, a partir desses dois documentos da instituição na qual eu estagiei, né, que é a Escola Santo Antônio, a gente percebe que há uma dificuldade enorme, muito nítida de as escolas terem um projeto político-pedagógico realmente eficiente, que contemple todas as demandas educacionais vigentes na nossa sociedade, que tenha um projeto político-pedagógico realmente construído em consonância com a comunidade escolar, em consonância com a própria cultura local, a gente percebe o quê? Que quando a escola tem, porque a gente viu aí uma triste realidade, muitas escolas não têm PPP, se tem está desatualizado, ou seja, totalmente obstante da realidade. Mas muitas escolas têm atualizado, né, como é o caso da escola na qual eu estagiei, que é a Escola Santo Antônio, que é um PPP de 2020. Entretanto, é um PPP extremamente raso, extremamente sucinto, não abarca todas as questões que deveriam ser abarcadas, não trabalha de maneira clara o que deveria ser trabalhado. A gente percebe essa superficialidade do documento. E não pode ser assim, porque o PPP, como já disse, projeto político pedagógico, é um projeto que tem esse cunho político. Política é o que envolve a própria dinâmica escolar. A gente fala assim de política muito voltado para outras questões, mas a política está também intrínseco, está permeado nesse ambiente escolar. E o pedagógico é o que une esse projeto, é o que faz acontecer esse projeto, permite que esse projeto seja efetivado na prática. Então, a partir dessa análise que eu realizei, a gente percebe que existem muitos aspectos que são necessários dentro de um PPP que a escola não apresenta. Por exemplo, os dados de aprendizagem, os índices de aprovação, reprovação, as médias das notas, as quantidades de alunos. É... Entretanto, ao mesmo tempo, se a gente for partir aqui, como eu fiz no caso na minha análise, de uma análise também voltada para a sociopragmática, ou seja, voltada para a própria construção cultural daquele documento, a gente percebe que no PPP da Escola Santo Antônio, existe uma participação no que diz revelar a autonomia, revelar a identidade da escola. Aquela instituição, a gente percebe que é bastante descrita o ambiente na qual ela é constituída, descreve muito bem a condição social das famílias, descreve muito bem a condição individual dos alunos. Então a gente percebe que essa contextualização identitária da instituição é abarcada dentro do PPP, e isso é algo positivo, isso é algo que a gente deve destacar aqui nessa socialização, porque muitas instituições não destacam isso, não destacam a própria autonomia, não destacam a própria identidade da instituição. Isso é positivo. Entretanto, isso não é suficiente para que a gente faça ou que a gente diga que a escola apresenta
um PPP de realmente qualidade, porque não acontece. Além de ser extremamente curto, juntando o PPP com o regime escolar dá menos de 50 páginas, extremamente curto. Ou seja, é um documento que ainda tem que percorrer muito, tem que ser construído, tem que ser revisto, tem que ser elaborado de maneira mais ampla. Então, eu trago aqui essa citação que faz parte do relatório, onde diz: finalizando esta análise, cujo objetivo não é de abarcar todos os pontos constituintes do PPP e regime escolar, mas elencar os principais aspectos positivos que devem ser superados pela escola em questão. Ambos documentos nos revelam comprometimento com os diversos segmentos da comunidade, dando voz e responsabilidade, objetivando a participação e a transparência no papel de cada um. Para tanto, há também uma nítida necessidade que ambos os documentos sejam revistos e amplamente construídos, com mais embasamento teórico, registro cultural e regional. Tal ação possibilitaria que todos os envolvidos tomassem ciência de seus papéis na construção, efetivação e consolidação desses documentos. Isto porque, se cada um dos servidores que atua na instituição de ensino estivesse ciente dos direitos, deveres, das proibições, certamente os trabalhos realizados culminariam na aprendizagem e qualidade da educação ofertada, ou seja, sendo o PPP, o regime escolar espelho da própria educação dentro da instituição, o que a gente percebe a partir dessa análise é que há necessidade justamente de se desenvolver um PPP, um regime escolar mais amplo, mais participativo, mais coletivo e que certamente vai culminar nessa positividade, nessa aprendizagem de qualidade da educação que é ofertada na instituição. A partir disso, a gente pula aqui para o tópico 3, né, que é estágio de docência, a concepção de professor de língua portuguesa e a relação professor-aluno. Diante disso e diante dos textos que a gente discorreu em sala, a gente percebe que existe um empecilho, existe uma dicotomia que é muito clara, uma problemática evidente na formação de professores, e esse fator dicotômico está justamente na percepção de conceber o estágio como uma instrumentalização entre teoria e prática, ou melhor, de como a gente vê o estágio apenas como uma obrigatoriedade de um apêndice curricular. A gente percebe que essa dinâmica, esse empecilho, essa problemática, ela é bastante clara nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo. A grande maioria dos licenciandos e a grande maioria das instituições estão corroborando que esse sistema de estágio, essa oportunização de a gente observar a docência mais de perto, está totalmente imbricada nesse sistema mecanizado, nesse sistema que não permite a profundidade das experiências, nesse sistema onde tudo está mais voltado para o tecnicismo, ou seja, o que a gente percebe é que está realmente sendo cumprido com essa dinâmica que está enraizada culturalmente de colocar o estágio no lugar de apenas curricular, apenas uma disciplina que tem que ser cumprida, apenas uma experiência que não precisa ser profunda, pode ficar ali no raso. A gente percebe que isso tem acontecido, isso que aconteceu com a grande maioria dos estudantes da nossa turma. Eu acredito que de outras turmas também, pelo menos na minha experiência, foi uma luta realmente se desvincular, foi uma luta realmente, uma batalha, a gente não se, não se colocar nesse lugar de nesse lugar mecânico, nesse lugar onde o estágio se torna apenas uma disciplina, nada mais do que isso. E a partir disso a gente percebe que, a partir dos textos que a gente discutiu, tem um texto que é bastante pertinente, que é o estágio docente de diferentes concepções, de Pimenta e Lima, onde no ponto 1 desse artigo elas discutem justamente a prática como imitação dos modelos, ou seja, como é perigoso para a formação, para a nossa formação, a gente aprender os modelos que já estão arraigados no sistema educacional. Como é perigoso a gente observar, a partir desse estágio de observação, como já diz o nome, né? A gente observar certos modelos que estão arraigados e a gente conceber esses modelos como modelos que a gente tem que reproduzir. Como é perigoso a gente não ter um olhar crítico a partir dessa observação e a gente não conseguir identificar os empecilhos, não conseguir identificar esses modelos, essas chagas que estão arraigadas no sistema educacional. Se a gente não conseguir
conceber, se a gente não conseguir identificar essas mazelas, obviamente aí o que, que a gente vai ser direcionado? A reprodução delas. E é justamente no ponto 1 que ela destaca isso que é muito importante. A gente ter a prática não como imitação de modelos, mas a prática como autonomia. A prática como uma construção identitária individual, mas que é concebida na coletividade. Já no ponto 3, que é o que entendemos por teoria e prática, elas ressalvam justamente o empobrecimento do estágio quando ele é limitado a uma mera condição formal. Ou seja, a gente tem que dissociar a prática e teoria como fatores dicotômicos e, é, sem dúvidas, criar um abismo para a formação docente licencianda. É justamente a partir desse abismo que é colocado, né, que esse abismo entre teoria e prática, como se fossem dois espectros totalmente diferentes e como se não tivessem unidos na prática, que a gente percebe que o estágio se torna uma experiência extremamente rasa, sem significatividade, sem, sem um enriquecimento das práticas, das ações que a gente desenvolve. Ou seja, quando ela diz que o que é que entendemos por teoria e prática é justamente que essas duas dimensões estão unidas nessa experiência do estágio. A teoria não pode estar obstante da prática, a prática não ser efetiva sem a teoria, ou seja, são dois aspectos que não podem ser dissociados. E é justamente a partir dessa dissociação que acontece na prática que a gente percebe que o estágio ele é empobrecido. Ele é colocado no lugar de realmente de empobrecimento, um lugar que torna as coisas não significativas. A partir disso, a gente observa que entra aí a psicologia da educação, que é justamente essa psicologia da educação que vai tratar justamente sobre o ambientalismo, o construtivismo, o socio-interacionismo, todas essas dimensões que estão inseridas no contexto escolar, como é que o ambiente está influenciando nessa experiência do estágio, como é que influencia também no ensino, como é que influencia na construção identitária dessa escola. Será que o construtivismo está sendo trabalhado na instituição? O socio-interacionismo, ou seja, a participação da comunidade escolar, a esse olhar de ver os inúmeros contextos e as inúmeras realidades que estão inseridas nessa problemática, ou seja, é olhar só a partir dessa vertente da psicologia da educação como se constitui, como está organizado como está organizado o todo. E a partir disso a gente entra também na relação de afetividade, ou seja, como esse processo ele depende dessa relação professor-aluno, né? Uma questão que não é simples, não é uma questão fácil, é uma questão complexa, porque envolve vários autores, não envolve apenas o professor, o aluno, envolve toda uma dinâmica escolar que se faz presente nesse contexto, ou seja, entra também a discussão da aprendizagem significativa, e essa aprendizagem significativa só acontece a partir de uma ação docente que enxergue o currículo oculto, ou seja, aquele currículo oculto é aquele que é constituído a partir das experiências que estão dentro daquele ambiente, dentro da sala de aula, mas também fora dela. Ou seja, não são experiências que a gente vê facilmente, que a gente não consegue identificar facilmente, mas que elas estão ali, estão ocorrendo a todo instante, estão sendo efetivadas, e se a gente não consegue colocar esse olhar de atenção para o currículo oculto, o que a gente consegue, o que acontece no caso, né? A gente fica preso ao currículo formal e a gente não consegue observar essas questões. E por último, a gente percebe que se torna realmente um desafio essa questão do estágio de docência, porque o estágio ele é justamente imbricado na construção da nossa docência, ou seja, se o estágio ele não se torna uma experiência realmente crítica de observação, realmente se torna um desafio formar um docente que seja atento a essas questões, essas problemáticas. Por isso que todo esse espectro de estágio de docência é realmente muito importante quando a gente está falando de formação de professores. E a formação de professores em letras português, né? O diálogo entre a teoria e prática. A gente sabe que essa formação de licenciatura, seja lá em qual área seja, ela é atravessada pela didática, porque é justamente a partir da didática que a gente consegue a nossa construção identitária enquanto professor. A didática nos permite construir essa identidade, principalmente na prática,
porque é a partir da didática eu vou observar quais são os pontos que eu tenho que melhorar, quais são as coisas que ainda eu estou reproduzindo, essas problemáticas que estão enraizadas nesse contexto escolar, quais são as coisas que eu tenho que melhorar, ou seja, são várias questões que são atravessadas pela didática, e é justamente a partir da didática que a gente consegue identificar todos esses pontos, né? E a partir disso, quando a gente fala também de formação de professores, a gente tem que olhar para o nosso contexto atual. Como é que está sendo essa formação de professores para o nosso contexto atual? Como é que está se formando professores para a pandemia ou para o pós-pandemia? A gente tem que olhar aí uma sociedade que está aí extremamente inundada pelo capitalismo, uma sociedade que está extremamente inundada pela superficialidade das coisas, uma sociedade que deixa de lado, em um contexto educacional, que deixa de lado esse currículo oculto, que deixa de lado essa relação professor-aluno, e que esse contato está cada vez mais distante porque acontece pelas telas, e essa tela não existe profundidade porque muitas vezes o docente não está preocupado com a profundidade dessa relação professor-aluno. Ou seja, a gente tem que colocar esse olhar também para o contexto atual, esses empecilhos que surgiram a partir da pandemia e provavelmente esses empecilhos que vão continuar existindo. E aqueles que já existiam que se reforçaram, ou seja, as desigualdades sociais que já existiram e que estão sendo dentro dessa manutenção social, estão acontecendo cada vez mais evidentes. Ou seja, a gente tem que aí observar esses empecilhos que estão enraizados. E a partir disso a gente percebe também a importância do componente de língua portuguesa. O que é o componente de língua portuguesa, né? O componente de língua portuguesa é justamente uma disciplina que não está apenas vinculada à questão da gramática. Ela está justamente vinculada às múltiplas linguagens do mundo. É a partir da disciplina de língua portuguesa que a gente desenvolve não só a nossa capacidade de compreender, de classificar o nosso mundo, mas também de potencializar nossa capacidade cultural, nossa capacidade intelectual, nossa capacidade política, é a partir dessas linguagens que são contempladas dentro do componente língua portuguesa que a gente consegue compreender o mundo. Sendo assim, a gente percebe que existe um debate bastante evidente quando a gente está direcionado a essas questões, né? Qual é a função social do componente de língua portuguesa? A gente sabe aí que durante muitos anos esse espaço tem tomado novas concepções, né? Esse espaço de compreender o componente de língua portuguesa desvinculado da gramática, mas ainda persiste muito essa concepção. Então a gente tem que enxergar esse componente não só apenas como decodificação de textos, mas também como um desenvolvimento global do indivíduo, compreendendo a dimensão social, compreendendo a dimensão social, cognitiva e cultural desse sujeito que está aí tendo a experiência juntamente com esse componente que é o de língua portuguesa. E entra aí justamente o papel do professor, ou seja, um professor que tem uma formação realmente eficiente, significativa, que consegue desenvolver um olhar crítico a partir dessas questões, obviamente vai oportunizar um componente que realmente contemple todas essas linguagens que estão inseridas em língua portuguesa. Vai ser um professor atento, um professor que vai estimular a criatividade, um professor que vai estimular a significatividade dessa disciplina. E o diário de experiências, né? As experiências. Aqui a gente trabalha principalmente o contexto da pandemia, né? Como a pandemia influenciou nessa organização escolar, né? Como tudo mudou e como a gente se organizou para poder promover ensino, promover a educação básica. Como a gente sabe, como já discutido, a pandemia desvelou o enorme abismo, né, das desigualdades sociais que existem na sociedade. Estar no mesmo mar não significa que todos estão no mesmo barco, e essa frase é extremamente forte quando a gente percebe que, dentro desse contexto educacional, embora a gente esteja no mesmo mar, nem todos estão no mesmo barco. Para falar a verdade, muitos nem sequer estão dentro do mar, muitos estão ainda à beira da praia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que dentro desse espectro educacional, a gente percebe que enquanto uns estão muito próximos de uma educação realmente eficiente, uma educação que, mesmo com a pandemia, não perdeu a sua dinâmica, não perdeu, ou seja, a sua eficiência, ainda está lá no alto,
Outras escolas e outras instituições realmente perderam toda a sua estrutura, ou seja, não conseguem oportunizar ensino. E estão aí há quase 2 anos nesse empecilho, estão aí há quase 2 anos nessa problemática de refletir como eu consigo atingir esse aluno, como eu consigo atingir aquele aluno que mora muito distante, muito distante da escola, que não tem acesso à internet e que muitas vezes o poder público não destina investimentos para que a escola consiga alcançar esse aluno. Como alcançar essas múltiplas realidades que estão inseridas dentro desse contexto? É justamente essa frase trabalha justamente essa dimensão. Muitos estão no mesmo mar, mas outros estão em barcos diferentes. Ou seja, dessa forma, a retomada da normalidade, né, que nem sequer existe, não chegou ainda, tão almejado que a gente está aqui vivendo, é uma forçação de normalidade, extremamente forçada, tão almejada pelas políticas neoliberais de extrema-direita na atualidade, será dificultada tendo em vista que a pobreza extrema aumentará, ou seja, é um contexto social, um contexto político, um contexto intelectual que influencia diretamente na educação, um contexto que está aí influenciando o retrocesso da educação, não está influenciando o desenvolvimento da educação, a gente percebe, a gente sabe que a educação retrocedeu muito nesse tempo de pandemia, a gente percebe que a educação não está acontecendo da maneira que deveria acontecer. A educação está o que servindo como o quê? Como manutenção das desigualdades sociais, ou seja, enquanto o filho do rico está tendo uma educação de qualidade em tempos de pandemia, o filho do pobre, muitas vezes, o filho do pobre não está tendo uma educação de qualidade, uma educação que já não era tão boa antes da pandemia, que na pandemia realmente se desestruturou totalmente. Nos últimos anos, estamos vivendo em quarentena, ou seja, uma quarentena política, cultural, ideológica de um capitalismo fechado sobre si próprio e das discriminações raciais e sexuais. Estamos vivenciando uma quarentena dentro de outra quarentena. Estaremos mais livres de quarentenas provocadas por pandemias quando conseguirmos vencer a pandemia do capitalismo, através da capacidade de idealizarmos o planeta como a nossa casa comum. Ou seja, enquanto a gente não conseguir destinar esse olhar de todas as questões sociais serem uma questão coletiva e que a gente precisa agir com coletividade para solucionar essas questões, principalmente quando a gente está debatendo aqui questão educacional, a gente vai precisar compreender todos esses fatores a partir desse espectro, que é um espectro de que todas essas questões sociais precisam ser solucionadas a partir dessa visão de coletividade. A partir disso, nasce então o projeto de intervenção, né, que foi aí uma das ações desenvolvidas por nós durante o estágio, que esse projeto de intervenção, na minha concepção, e foi isso que eu compreendi na construção desse projeto de intervenção, que deve ser um projeto que ele deve estar vinculado à própria identidade da escola. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ao estagiar, ao observar aquela dinâmica de sala, a gente tem que também observar a dinâmica da própria escola. Ou seja, meu projeto de intervenção não pode ser uma coisa extremamente obstante ou uma coisa extremamente distante da realidade daquela escola, porque se eu promover isso, se eu construir um projeto de intervenção que seja totalmente desvinculado da realidade dessa escola, ele não vai ter significatividade, ele não vai ter aplicabilidade. Isso quer dizer que ele não pode nem sequer ser aplicado. Porque não vai ter sentido aplicar uma coisa que é obstante da realidade daquele contexto, né? Então, a partir disso, eu fiz um projeto que contemplasse aquilo que eu acredito e aquilo que eu tenho interesse, juntamente com a necessidade da escola. E foi a partir disso que nasceu esse projeto, que foi A Caminho do Saeb com as literaturas negras de protagonismo feminino. A Caminho do Saeb, porque o Saeb era uma necessidade e se torna uma necessidade bastante evidente para as escolas, né? A gente sabe que esse sistema de avaliação da educação básica, ele é extremamente cobrado nas escolas, porque a gente está falando aí de índice, né? Está falando de DEB, de metas que devem ser alcançadas. Então, a partir disso, a gente percebe que é uma necessidade muito evidente da instituição, né?
É uma necessidade que se torna muito, muito explícita. Tudo na escola, toda aquela dinâmica, toda aquela constituição é voltada para o SAEB. E como eu poderia conectar isso com uma necessidade, com uma coisa que me interessasse, que no caso é as literaturas negras de protagonismo feminino, justamente conectando um com o outro, ou seja, juntando o útil ao agradável. Foi a partir disso que nasceu essa conexão, né, a caminho do Saeb com as literaturas negras de protagonismo feminino. É... Então, como é constituído o Como é construído esse projeto, né? Estruturado. A gente tem aí a introdução, né? Onde a gente traz aí a contextualização sobre a importância da leitura, como ela é significativa e como ela consegue transformar essa compreensão de linguagem desse sujeito, né? Aí eu trago aqui a citação que é bastante interessante de Martins, onde ele define a leitura como esse ato de saber ler e escrever, que já entre os gregos e romanos significava possuir as bases de uma educação adequada para a vida, uma educação que é essa que visava não só o desenvolvimento das capacidades intelectuais e espirituais, como das aptidões físicas, possibilitando ao cidadão integrar-se efetivamente à sociedade, no caso, a classe dos senhores, dos homens livres, né? Ou seja, o que a gente pode dizer que a gente tem hoje por leitura, né? Como cita Santos. A gente pode dizer o que temos hoje como leitura é o resultado das diferentes temporalidades que fazem do presente o que ele é, ou seja, a herança e a captura, a inversão e a inércia ao mesmo tempo, são frutos de diversos trabalhos, diversas interpretações, os leitores fazem de cada leitura uma história diferente. Vamos lá. Assim sendo, a leitura nos promove um resgate da cidadania, desenvolvimento de um olhar crítico em inúmeras competências, como integração social, ampliação de seus horizontes e de seu vocabulário, ou seja, a leitura é o principal recurso que deve ser traçado na apreensão de novas aprendizagens, fortalecendo a construção de um leitor assíduo e consciente. A justificativa do meu projeto, né? Esse projeto, que ele abarca as literaturas africanas de protagonismo feminino, ele surge justamente na necessidade de conectar esses dois extremos, né? Que é a prova avaliativa do SAEB, e é uma prova avaliativa que contempla vários descritores, ou seja, várias habilidades que os alunos devem desenvolver nesse período de estudo para poder conseguir realizar essa avaliação externa. É, e as literaturas africanas, né? Como conectar esses dois extremos? É justamente partindo do texto, partindo dessas leituras que contemplam essa temática de literaturas negras e a partir da aficção, a partir dessa fixação desses conteúdos, que no caso são as literaturas negras, a gente trabalha os escritores que são contemplados no SAEB. Esse foi o caminho que eu vi possível para poder construir um projeto de intervenção que desse certo dentro da instituição, ou seja, trabalhar um conteúdo e ao mesmo tempo, dentro desse conteúdo, trabalhar os escritores que são contemplados no SAEB. Então a justificativa se baseia justamente nisso, na necessidade desses dois extremos. A primeira necessidade, que é justamente a preparação para o SAEB, e a segunda necessidade, que é justamente efetivar a lei, né, que já existe, que é uma lei que é o quê? A obrigatoriedade do ensino, desse contato com as literaturas africanas, e vincular isso à questão feminina, né, o protagonismo feminino dentro das literaturas negras. Os objetivos, né? O objetivo geral seria discutir, refletir e aprender acerca das problemáticas raciais por meio da escrita feminina de mulheres negras, consolidando esses diálogos com atividades que contemplam de escritores trabalhados no SAEB, os específicos, apresentar a literatura negra com protagonismo feminino sob a luz de Conceição Evaristo, discutir acerca das problemáticas raciais que permeiam o contexto escolar e validam o antirracismo, estimular a apreensão dos escritores contemplados na avaliação do SAEB de língua portuguesa. A metodologia, né? Esse projeto é dividido em 4 aulas. Cada aula possui um tema, né? A aula 1
seria uma visão geral da literatura feminina, estreitando contatos. Seria uma aula onde seria apresentada uma contextualização do que seria a literatura negra, do que seria literatura negra de protagonismo feminino, e é justamente estimular a reflexão desse debate, né, dessas questões raciais. Seria uma aula introdutória sobre a temática. A aula 2 seria um passeio literário com Conceição Evaristo, e aí a gente já entraria realmente no protagonismo feminino, se debruçaria sobre o primeiro texto dela, né, que no caso seria um conto, baseado na obra Olhos d'Água. É, e aí a gente mergulharia justamente nesse protagonismo feminino. Lembrando que toda a aula, no caso, seria finalizada seguindo com uma dinâmica de atividade que contemplasse os escritores do SAEB. É justamente nesse contato, se conectando dessa maneira, que o projeto funcionaria. Aula 3, um mergulho continua. A gente continuaria aí nos escritos de Conceição Evaristo, mas agora na aula 3, a gente se voltaria para a questão das escrevivências, né? Como escrever é uma manifestação da vivência. Como a gente percebe isso na escrita de Conceição Evaristo. E por último, a aula 4 seria literatura e resistência à construção antirracista. Seria uma aula de finalização do conteúdo e a gente discutiria justamente o poder da literatura para essa questão de resistência à construção de educação antirracista. Basicamente, o projeto é estruturado dessa maneira. E eu fiquei muito contente com o resultado final. Por fim, eu gostaria de discutir aqui alguns tópicos sobre a minha experiência de estágio, né? E uma avaliação assim, bastante sucinta, porque o tempo não permite que a gente analise cada ponto, né, que foi vivenciado aqui nessa disciplina, mas eu gostaria de trazer esses apontamentos. Será que o estágio supervisionado ele cumpre com a proposta ou só estimula a manutenção de uma atuação mecânica e rasa? O que eu percebi durante o estágio é que a gente está no extremo, a gente está direto no muro. De um lado do muro a gente tem essa atuação, a gente tem essa experiência que é extremamente mecânica e rasa, não só na própria experiência do estágio, mas também na própria disciplina. O que a gente percebe também é que existe outro lado, né, que pode tornar as coisas mais significativas. Entretanto, existem certos momentos em que a gente percebe que esse mecanismo é extremamente forte, extremamente potente, que as coisas se tornam extremamente mecânicas, e foi justamente o que aconteceu. Não só com a disciplina, mas também com o próprio estágio supervisionado. Principalmente quem acompanhou de forma online, as coisas começaram a se tornar mecânicas e a gente percebia que aquela dinâmica se tornava extremamente monótona para a gente e para os próprios alunos, ou seja, foi uma luta realmente bastante complexa. E na própria disciplina, a gente percebe que a disciplina ela inicia de uma maneira, inicia e finaliza de uma outra maneira totalmente diferente. A gente inicia a disciplina de estágio refletindo sobre uma questão que é justamente como esse estágio é constituído, mas a gente finaliza ele totalmente desprendido dessa questão, que é o quê? Desenraizar esse estágio extremamente mecânico e raso. Infelizmente, a gente, pelo menos na minha experiência, eu finalizo o estágio tendo essa concepção de que ele é uma experiência extremamente complexa, extremamente difícil e extremamente rasa. Não só a disciplina, mas também a própria observação. A carga horária proposta ela é mal estruturada na minha concepção, justamente porque na prática não acontecem 100 horas. Se a gente for colocar na prática só a observação, já dá 100 horas, porque ninguém passa. É justamente essa estrutura que é um tanto bagunçada, porque a gente for olhar lá, tem só 25 horas de observação. Não tem como a gente passar só 25 horas observando aulas, porque a gente perde muito tempo construindo o projeto de intervenção, a gente perde muito tempo fazendo a análise de documentos, a gente perde muito tempo fazendo essas demandas e acaba que a observação fica de lado. Porque dentro dessa carga horária que deve ser cumprida dentro do estágio na própria escola, essas outras demandas acabam tirando a demanda principal, que é o que? A própria observação da regência. Se a gente for colocar na prática a observação da regência, ela dá pouco mais de um mês. Ninguém vai passar só um pouco mais de um mês observando a aula. Pelo menos não foi isso que eu fiz. Por quê? Se eu passasse só um mês e meio observando a aula, o que aconteceria? A minha experiência seria rasa. E eu queria a profundidade dessa experiência, eu queria que a experiência fosse realmente significativa.
Sendo assim, a gente teria o quê? Que observar mais. Que não é de observação o estágio, então a gente tem que observar tudo que está permeado naquele espaço. E foi isso que eu tentei fazer. Então, eu acho que a carga horária da disciplina é totalmente mal estruturada, porque na prática e no final a gente percebe que ultrapassa as 100 horas. E ultrapassa muito. Realmente muito ultrapassa. Não só a observação, porque a gente une aqui a observação e disciplina, né? No caso, a disciplina também de estágio. E a disciplina é extremamente também carregada de demandas, ou seja, se torna uma experiência extremamente sobrecarregada. Sendo assim, o estágio supervisionado se finaliza como uma experiência frustrante, complexa, sem profundidade e sem criatividade real. É uma concepção que é uma realidade, na verdade, da maioria dos estágios supervisionados. E, para mim, o estágio se finaliza com uma experiência frustrante, extremamente complexa e pouco profunda e sem significatividade real. Considerações finais. Considerando a importância das disciplinas de estágio nos cursos de licenciatura, é evidente a evolução do estagiário como conhecedor e observador, tanto na sala de aula quanto na escola como um todo. A partir da observação, pode-se conhecer o ambiente a qual acontecerá a futura vivência como docente. Além disso, pode-se pensar de modo crítico em uma maneira de reverter os desafios que são enfrentados na educação brasileira e propor novas metodologias e estratégias de ensino. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção.